Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana. Por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então vamos continuar, concluir a meditação do trecho da Escolinha da Divina Vontade, estudo 14, volume 18. O divino querer que é a companhia da criatura, para poder enriquecê-la, instruí-la e dar-lhe o bem, a posse do bem que a faz conhecer. E eu acabei de ler um trecho que Jesus fala aqui. O não viver em minha vontade é exatamente isso, me deixar sozinho. Aí nesse trecho ele fala, a vontade humana afasta a criatura do Criador. E a criatura afastada do Criador perde tudo. Ele é a fonte da vida, ele é a fonte de tudo, né? Então, se você se afasta de Deus, se afasta do Criador, aí vem as trevas, o pecado, o mal, que é a ausência dele, né? A ausência do bem. Então, ele fala que é igual uma flor que sai do galho, né? Uma flor que sai, que é arrancada, ela morre, murcha e morre. Ele até, não sei se foi esse trecho que leu no vídeo da igreja, a Divina Vontade é a igreja. Mas então no último vídeo eu estava falando sobre, eu parei na parte que fala que viver na Divina Vontade, viver como filha, né? Viver em comum acordo com o Pai, com a vontade do Pai, ter a mesma vontade do Pai. Né, Jesus falou para Luísa, filha do meu santo querer, que é filha, deve saber o que o Pai faz, deve saber o que ele tem e deve poder dizer ao Pai, o que é teu é meu. E se isso não for, significa que não há acordo entre pai e filha, ou que talvez não seja filha legítima deste Pai, se não tiver acordo. E o acordo é o acordo de vontades, é ter a mesma vontade do Pai. É ter a mesma, você entra na família divina, no âmbito da Santíssima Trindade, eles têm a mesma vontade. Então a gente é a mesma coisa, somos imagem e semelhança do Pai. E eles têm a mesma vontade. Então é ter a mesma vontade, esse comum acordo é ter a mesma vontade do Pai. Assim é, quem é verdadeira filha de minha vontade, deve conhecer o que faz e os imensos bens que possui. É propriamente isto viver em meu querer, fazer companhia a todos os atos que faz minha vontade,
fazer companhia a todos os atos que faz minha vontade. Como que eu vou fazer companhia a todos os atos que faz a vontade do meu Pai? Eu tenho que saber o que ele faz. É o que ele disse, né? Você deve saber o que o Pai faz, deve saber o que ele tem e dizer: o que é dele é meu. E fazer companhia a esses atos. Porque ele quer companhia na alegria e na dor. Ele quer companhia, ele não quer fazer nada sozinho. Que é o que ele falou nesse trecho que eu tava lendo no volume 36. Deixa eu pegar aqui o trecho. Porque ele vai falar assim: fazer companhia. E para fazer companhia aos atos que o Pai faz, você tem que saber o que ele faz. Tanto na criação, os atos, tudo. Esse trecho aqui, ele é um trecho assim... Meu Deus, como que fala? Base do livro do céu, assim, tipo... Porque, tipo assim, ó... Quando ele fala que quem é verdadeira filha deve conhecer e fazer e saber, deve conhecer o que faz, os imensos bens que possui. É propriamente isso, viver meu querer, fazer companhia a todos os atos que faz minha vontade. E aí, no livro do céu que a gente entende isso, que a gente consegue entender onde Deus está, o que ele faz, entendeu? Tudo que Deus faz, sem o livro do céu a gente não teria o conhecimento, a ciência, o conhecimento para saber o que Deus faz. A gente não via, não enxergava Deus na criação, por exemplo, do jeito que ele fala no livro do céu. Não tem outro lugar que ele revela isso, que ele fala isso. Que ele está o tempo todo, que o fiat da criação é contínuo, que ele que mantém a criação, que se você olhar para a criação, você vai ver o eu te amo dele constantemente. Não tem isso em outro lugar. E aí você faz companhia, você olha para a criação e entende. Deus é para mim, o sol. Foi para mim que o sol nasceu. Ele faz isso para mim e eu correspondo e amo de volta. E aí você entende o que ele faz principalmente em tudo, né? Tudo, não é só a criação, não é só focar na criação. Os atos da redenção é contínuo. Jesus nos salvou, ele não é passado a redenção, o que ele fez na redenção não foi lá no passado. Continua, é contínuo. Então ele está salvando, está morrendo, está redimindo, está nascendo todo dia, sempre. Contínuo. Então a gente vê, a gente contempla isso, não só também ficar assim. E aí foi o que Jesus pediu pra gente ontem, né? Na meditação que a Aline fez, pra gente enxergar ele, não deixar ele sozinho. Quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa cometendo um pecado, ali, Deus está ali, naquela situação. Como que Deus está na situação de pecado? Na liberdade da pessoa. A vontade dele ou é querida ou é permissiva. A vontade permissiva, aí Jesus explicou isso. Num trecho do livro do céu tem essa palavra vontade permissiva. Em alguns, não são tantas vezes que aparece no livro do céu, não. Mas aparece assim, ó. A vontade permissiva. Pra gente entender. O que Jesus quer da gente? Você tá conversando com alguém e a pessoa tá ofendendo a Deus assim claramente. Não falando, eu te odeio, Deus. Não é isso, gente. Não é isso. Mas você conhece o que o Pai faz, você conhece a vontade dele e sabe que
aquela pessoa não está correspondendo a Deus, aí é o que Jesus falou no livro do céu. Aí como que você vai saber que o que Deus quer, o que Deus espera de cada criatura, está no livro do céu. Aí, por exemplo, aí ele falou no livro, no trecho que eu li ontem, que a vontade humana crucifica a vontade divina. Toda vez que alguém faz um ato humano, a vontade divina fica crucificada. Mas como que eu vou saber que a pessoa está fazendo um ato humano só dela não estar reconhecendo que é a vontade divina, a fonte da vida dela, já é Jesus falando nesse trecho, um cravo de ingratidão. Já aí ela crucifica a vontade divina. Ela não reconhecer que tudo que ela faz é Deus. Por exemplo, uma pessoa que se acha muito inteligente. E a gente vê muito isso. A gente está vendo a vontade divina ser crucificada assim, ó, 24 horas. E Jesus está sofrendo. E Deus está sofrendo. E aí você faz companhia para ele na dor. E quando você vê alguma pessoa fazendo bem, é ele. É ele. Só ele é a fonte do bem. Quando uma pessoa ama, quando alguém está fazendo algo de bom, é ele. Aí você faz companhia para ele, enxerga ele. Aí você não enxerga mais nada, você só enxerga Deus, só enxerga a divina vontade agindo na criatura, tanto no livre-arbítrio delas, com a vontade permissiva de Deus, que ele está, apesar daquela pessoa estar ofendendo a ele, ela está viva. Então Deus está permitindo que ela ofenda. E a gente enxerga Deus ali. E sofre junto com ele, porque a vontade dele está crucificada. A vontade divina foi crucificada pela vontade humana. Então, ele fala no volume 36, né? Que eu falei, peraí. É no volume 36, volume 36, 18 de setembro de 1938. A Luísa está sofrendo muito, por quê? Porque no dia 31 de agosto, o Santo Ofício emitiu um decreto de condenação e colocação no índice de livros proibidos a 3 livros publicados de Luísa. Em 11 de setembro, foi publicado no Observador Romano, com um comentário anônimo à medida disciplinar. Está aqui no... Aí os escritos tinham sido condenados, né? Foi tirado. Não tem essa... O livro do céu é totalmente aprovado pela igreja, mas nessa época, em 31 de agosto, foi condenado. E aí a Luísa estava sofrendo demais. E Jesus falou assim, minha filha, esse sofrimento é meu. Então é isso, por isso que ele tá falando desse assunto, trazendo esse outro trecho aqui. Por quê? Porque a gente está meditando no trecho que ele está falando. O que significa, o que é viver na divina vontade? Conhecer o que o Pai faz. Quem é verdadeira filha de minha vontade deve conhecer o que faz e os imensos bens que possui. É propriamente isso, ver meu querer, fazer companhia a todos os atos que faz minha vontade. Então é você entender o que está acontecendo e fazer companhia para Deus. E ver com os olhos dele. Ver com os olhos dele e sofrer junto com ele, se alegrar junto com ele. Você vive com a alegria de Jesus, com a tristeza dele, com o que ele está sentindo. Então, há como um acordo, porque se você não vive, se você não enxerga o que ele está enxergando, o que está acontecendo? Ele está na sua alma. Só que aí você está deixando ele sozinho. Ele está vendo uma coisa, vocês estão no lugar, por exemplo, você está lá no... Você tá conversando com um colega de trabalho, por exemplo. E o colega de trabalho está falando, e a pessoa está falando absurdos. Querendo matar o outro. Falando um monte falando mal do colega, falando mal. Ah, fulano é insuportável.
Eu queria que ele sumisse da minha frente. Eu queria que nunca mais ver ele. Eu tô ficando doente por causa dele. Ele é um não sei o quê. E fala mal, e fala. Todo mundo não gosta dele. Aí, de repente, aí você sabe. E Jesus tá com você, não está com ele? A mesma pessoa. Então, Jesus tá ouvindo isso. E você tem que ter o mesmo ouvido dele. Ouvir junto com ele. Aí você sabe que essa mesma pessoa que tá falando mal do outro, quando tá na frente dessa outra pessoa, abraça ele, ri junto com ele. Nossa, você é maravilhoso. Tá uma falsidade ali, né? Então, se você contempla essa cena com os olhos de Jesus, com a mesma vontade dele, se você faz companhia para o ato dele de ouvir e de contemplar aquilo ali, de ver, o que você vai sentir? Dor. Você vai sofrer junto com ele. Mas se você não está atenta, que é o que Jesus falou com a gente, que a gente não tá atenta ao que está acontecendo, se você não está atenta, Jesus vai estar sofrendo e você vai estar... Você não vai ter nem... Ou você vai estar sorrindo, nem vai prestar atenção no que está acontecendo lá. Você não sente dor porque você não presta atenção. Não presta atenção, você não olha, você não raciocina. Se as verdades, o conhecimento, tudo que Deus fala estiver sempre aceso, se estiver sempre ligada no que Jesus fala no livro do céu, quando acontecer uma coisa dessa, quando você viver algo assim, desse tipo, você vai sentir dor, porque você vai lembrar do que Jesus falou. Da vontade humana, que a divina vontade está, por exemplo, esse trecho que eu li, que a vontade divina está crucificada, que a criatura, quando faz o mal, ela crucificou a vontade divina, porque a vontade divina deu a capacidade daquela criatura estar falando, usando o cérebro, falando, respirando, o coração batendo, para fazer o bem. A divina vontade quer ser o movimento das cordas vocais da criatura para ela poder falar. E falar coisas boas, e falar o que Deus quer. E amar. E amar, e nunca ser falso, e nunca fazer o mal. E essa criatura tá usando a vida, usando a sua vida para odiar. Então ela tá crucificando o bem e fazendo o mal. E se ela tá crucificando o bem, tá crucificando a divina vontade. Jesus sofre muito. Então, aí a gente faz companhia para os atos do Criador. Fazer companhia. Como que você vai fazer companhia se você não sabe o que ele está fazendo, você não sabe onde ele está, você não enxerga ele, não olha para ele? Você tem que entender que é ele que está em tudo, que é ele que está... Se você não enxergar isso, que é ele que está ali naquela criatura, você não... Naquela criatura que está ali falando mal, que está falando blasfêmias, que está odiando o irmão, que está desejando o mal, que está sendo falso. Se você não consegue enxergar Deus ali, você não vai conseguir você não vai fazer companhia para os atos do Criador. Mas como que Deus está ali? Ele criou aquela criatura e mantém ela viva. E deu a liberdade para ela. O livre-arbítrio é um dom de Deus, que ele não tira. Mas ele não pensou em criar essa pessoa para ela fazer o mal, mas ela escolhe. Ela escolheu. E se ela quiser retornar para ele, se arrepender e voltar e fazer o bem, ele perdoa. Mas ela está no corpo místico de Cristo, independente se ela ama a Deus, se ela está na divina vontade e reconhece a divina vontade e dá vida aos atos que Deus quer fazer e corresponde, independente disso, ela está no corpo místico. Só que se ela está no pecado, ela é um câncer no corpo de Cristo. Mas ela é dele, ele comprou ela, né? Como foi falado. Então é isso, fazer companhia. Aí ele falando para a Luísa que na verdade
Quem sofreu a condenação foi ele, porque ele que fez tudo. O bem é Deus que faz. Então, se o bem é condenado, quem está sendo condenado é Deus. É a vontade divina que fez tudo, que escreveu o livro do céu todinho. E quem está sendo crucificado e condenado é a vontade divina, pela vontade humana. Então, ele falou para ela, essa dor é minha. Aí ele falou assim, minha filha, coragem, não tenhas medo, vem minha divina vontade a fim de que se tire a triste visão na qual o mundo corre. Porque ela via o mundo afogado em chamas, em castigo, né, em chamas. E ele falou, minha filha, bendita, coragem, não tenha medo, vem minha vontade, a fim de que tire à luz a triste visão na qual o mundo corre. Falando-te de meu querer, abrandemos as penas que infelizmente os dois sofremos. Os dois, escuta como é belo viver em meu querer. O que eu faço, faz ela. Conforme escuta que lhe digo te amo, ela logo me repete te amo. E eu, ao sentir-me amado, a transformo tanto em mim, que com uma só voz dizemos, amamos a todos, fazemos bem a todos, damos vida a todos. Se eu abençoar, abençoamos juntos, adoramos, glorificamos juntos, corremos juntos em ajuda de todos. E se me ofendem, sofremos juntos, tá vendo? É isso. Se a gente vê uma ofensa, se a gente... Tudo que acontece, a gente vê junto com ele. Se ele abençoar, então se tem alguma coisa boa, se você... E a gente vê muita coisa. Ele tá pedindo pra gente ser mais atento em ver o que tá ao nosso redor. Se ele abençoa, a gente abençoa junto. Se adora, adora junto. Se glorifica, glorifica junto. Corremos junto em ajuda de todos. E se me ofendem, sofremos juntos. E ó, como estou contente ao ver que uma criatura não me deixa jamais sozinho. Né? Você faz companhia aos atos de Deus. Não deixar ele sozinho, fazer companhia aos atos dele. Ver o que ele tá fazendo. E é ele que tá fazendo tudo. É o que ele falou ontem, né? A gente tem que entender que é ele que governa esse mundo. Ele que tá fazendo tudo. Ele é o motor de tudo. Então você entende isso e faz companhia e vê o que ele tá fazendo. E se une com ele, com sua vontade. Fazer companhia a ele. Aí ele fala: a união faz surgir a felicidade, o heroísmo no fazer o bem, a tolerância no suportar. Muito mais que é uma criatura humana, que pertence à família humana, que não faz outra coisa que mandar-me a família humana, mandar-me cravos. Então, a união faz surgir a felicidade, fazer companhia aos atos dele. Ele não ficar sozinho, que é o que ele vai falar aqui, viver minha vontade, é precisamente isso. Não me deixar sozinho. Eu estou abençoando o mundo, eu quero a sua companhia para abençoar junto comigo. Para adorar junto comigo, para amar junto comigo, para fazer o bem junto comigo. E para enxergar o bem que eu estou fazendo, para enxergar o sofrimento, o meu sofrimento, porque eu quero fazer o bem e as criaturas crucificam a minha vontade e não dá vida ao bem. Eu quero você vendo tudo que eu estou fazendo. Eu que estou fazendo tudo, eu quero a sua companhia, olhando, enxergando lá, vendo que é eu, entendendo. Isso é consciência. Como que eu vou enxergar onde Jesus está, o que ele está fazendo? Consciência, estudo. É no livro do céu, é no conhecimento, que é através do conhecimento que acontece isso. O heroísmo, a união faz surgir a felicidade, o heroísmo no fazer o bem, a tolerância no suportar. Tolerância no suportar o sofrimento. Ele falou nesse trecho que eu li ontem, a vontade dele está em contínuo sofrimento, contínua crucificação. Se tem uma criatura que está fazendo companhia à divina vontade, tem uma tolerância no suportar. Ele não está mais sozinho suportando essa dor. A divina vontade não está mais sozinha suportando essa dor se você está acompanhando todos os atos que ela está fazendo e dando a sua correspondência de amor, de agradecimento, de reconhecimento. Reconhecer, ver que é Deus ali que está fazendo. Tem uma pessoa sofrendo muito. Tem uma
uma pessoa que você conhece que está sofrendo demais, tá sofrendo muito. Aí você entende. Se olha para aquela situação ali e vê Jesus ali. E vê que é Ele. Ele que permitiu aquele sofrimento. E você não fala, nossa, Jesus, que horror, tira aquilo ali, coitada, nossa, como o Senhor é ruim. Por que está acontecendo? Não, você fala, é o Senhor que está fazendo. E com certeza, isso aí é a coisa mais linda, é amor. É amor, é a cruz. Aí a gente entende o que Ele está fazendo. E fala Fiat, e junto com Ele faz o que Ele está fazendo. Com a nossa intenção, com a nossa vontade. Entende? Você entende o que é a cruz. Você entende o que é amor. Aí você lembra, aí como você vai entender? Como que eu vou entender que a pessoa está sofrendo e que isso é bom? E que isso é amor de Deus, no livro do céu. Aí você vai ler sobre a cruz. Ele vai falar milhares de vezes sobre isso. Aí você vai guardar tudo e vai entender que aquilo é amor. E vai falar, nossa, o Senhor está abençoando aquela pessoa. Está abençoando ela. Amém, Fiat. Coloca seu Fiat junto. Gente, isso isso para tudo que está acontecendo, tudo que você vê acontecendo. Ele é o motor de tudo, com a vontade permissiva e a vontade querida. Ele é o motor de tudo e você reconhece isso, agradece. Junto com, corresponde àquele ato, né? Fala, foi Jesus, é Jesus. E você entende que aquilo é bom. Você entende que aquilo é bom. Muito mais que é uma criatura humana, que pertence à família humana. Uma família humana que não faz outra coisa que mandar-me cravos, espinhos e penas. E eu encontrando nesta criatura meu esconderijo e minha desejada companhia. Sabendo que ela se desgostaria se eu os castigasse como merecem, para não a desagradar, me detenho de fazê-lo. Então, aplaca a justiça. As criaturas estão mandando só cravo e espinho para a vontade divina, só crucificando a divina vontade, crucificando o amor, crucificando a santidade, crucificando o bem. Então, isso é a vontade permissiva de Deus que está em ação. Isso gera justiça, castigo, porque o bem está sendo crucificado. Então, o que vai ter de consequência? Na vontade humana, é trevas, é sofrimento. E Deus está permitindo. Então, e tem uma criatura na Terra que é dessa mesma família dos que estão crucificando a divina vontade, a justiça fica aplacada. Porque você não quer, você se desgostaria se a justiça castigasse as criaturas como elas merecem. Então a justiça é aplacada. Por isso nunca me deixo sozinho, a solidão é uma das penas mais duras e íntimas do meu coração. Não ter a quem dizer uma palavra, tanto nas penas como nas alegrias. Quando Deus está castigando as criaturas, Ele está sofrendo. Ele não tem prazer em castigar as criaturas, não, ele sofre. Então ele pode desabafar com você. Ele pode desabafar com você o que ele está sofrendo. E isso é precisamente viver na aí ele fala, e é exatamente isso, o não viver em minha vontade, me deixar sozinho. Nas penas e nas alegrias. Então ele tá e aí ele tá falando aqui, né, exatamente isso, o não viver em minha vontade, me deixar sozinho. Aí nesse trecho aqui que eu tô lendo no 18:14, aí ele já fala, é propriamente isto viver meu querer, fazer companhia a todos os atos que faz minha vontade. E é precisamente isto, não fazer minha vontade, me deixar sozinho. Não entender o que eu tô fazendo, não entender que é eu que estou fazendo e não corresponder.
Ainda vê você... O que seria não fazer companhia, deixar ele sozinho? Por exemplo, você vê uma situação de uma pessoa doente, uma pessoa que está sofrendo. E aí você vai e fala, nossa, essa pessoa deve estar... Deixa eu pensar aqui, então você, né? Acontece alguma coisa com você. Acontece alguma coisa com você. Você fica doente, né? Por exemplo, você fica doente. E aí, o que Deus está mandando para você? Embelezando a sua alma, te dando um presente. Participando as dores dele. As dores da vontade dele, que é crucificada continuamente. Então, você sofre. É a divina vontade em você sofrendo. Porque, como ele falou, né? Só o humano sofre. Então, Deus em si mesmo, ele não sofre. Mas no nosso corpo, na nossa humanidade, ele sofre. Então, ele está sofrendo na sua humanidade. E aí, se você vive na divina vontade, você vai entender isso. O que eu estou sofrendo é a dor de Deus. É as notas de dor do reino da divina vontade. Isso é amor. É maravilhoso. Você entende que Deus está te dando um presente. E agradece. E aceita aquele sofrimento. E agradece. E flutua, né, nesse sofrimento, como ele falou. A Aline falou ontem, né? Na meditação que ela mandou ontem. Aí, beleza, você tá fazendo companhia ao ato de Deus. Ele tá mandando pra você Ele tá compartilhando com você o sofrimento dele. E na sua carne, esse sofrimento aparece na sua carne, na sua humanidade, né? Você sente a dor. Aí, você tá fazendo companhia, não tá deixando Jesus sozinho. Tá fazendo companhia, tá entendendo que é ele. Tá enxergando ele. Ah, Senhor, aceito, fia-te, faz companhia para ele, fia-te. Aceito, te agradeço, ofereço, faz o que o Senhor quiser com sua dor. Pode sofrer em mim, pode reinar, reina. Aí, mas se você não vive, o que seria deixar Jesus sozinho? Vem um sofrimento, vem uma dor e você fala, eu sou uma pessoa muito ruim. É uma tentação do demônio. É o demônio que está fazendo isso, é o inimigo que está me perseguindo. Nossa, eu vivo fazendo tudo certinho para Deus. Eu estou fazendo tudo certinho. E eu estou sendo castigada pelo inimigo. É o inimigo que tocou em mim e está me fazendo sofrer desse jeito. Jesus me abandonou. Eu não estou mais com ele, eu perdi a graça, eu devo ter feito um pecado mortal, eu devo estar em pecado mortal, porque eu estou sofrendo essa doença, não era para eu estar sofrendo isso. Então é isso, aí você deixou Jesus sozinho, você não entendeu. Não fazer companhia, entender, é usar a inteligência, entender, lembrar de tudo que ele fala no livro do céu, é fazer companhia aos atos dele. Você vai usar a sua inteligência, sua memória e sua vontade. Você não vai ver, você não vai usar os sentidos, não, usando, ou vendo Jesus assim lá e fazer as coisas. Não, é com a inteligência, memória. Usar a inteligência para compreender e guardar tudo na memória. É isso. Então, viver precisamente na divina vontade, fazer companhia. E não viver é deixar Jesus sozinho, deixar a divina vontade sozinha, isolada, e crucificar ela. Então aqui, ó, ela, a divina vontade, não quer viver isolada no meio da criação, mas quer a companhia da criatura, por causa da qual, porque a ama tanto, mantém a ordem de toda a criação e faz vida de cada coisa. Quando a gente vê isso aqui, não é para lembrar só do sol, do ar,
das árvores, das flores, e ficar só nesse âmbito da criação. A divina vontade está mantendo tudo. Então, o ar que eu estou respirando, isso é uma verdade. O ar que você está respirando é a divina vontade, que é a alma de toda a criação, que é a vida de toda a criação. Então, você respira e na sua consciência, você tem essa consciência. É Deus, é a divina vontade, e você agradece em nome de todos pela criação. Mas não para só nisso, porque senão você vai fazer companhia só aos atos de Deus na criação. Aí você gira em tudo, né? E aí você lembra, a criação também inclui o ser humano, que é a obra-prima da criação. Então, cada coração que está batendo na terra é a divina vontade que está dando a vida, que é a fonte da vida daquele coração que está batendo, daquela pessoa que está respirando, daquele pulmão que está se movendo. É a divina vontade, sim. Então, você reconhece. E aí, quando você vê que essa vida que está ali naquela pessoa, naquela alma, que tem uma alma ali, naquele corpo ali, aquela pessoa viva, e ela não reconhece a divina vontade, você sabe que a divina vontade está sendo crucificada por ela. Você sofre junto com ela. Você sofre junto com ela. Então você vê ela em tudo e faz companhia para tudo. Você entende que aquele coração que está batendo é a divina vontade. A pessoa que está, às vezes a pessoa que tem um coração que está batendo não entende, não agradece. E só dela não agradecer, não reconhecer que é Deus que é a fonte da vida dela, já é ela crucificar a divina vontade. Já é sofrimento. Já é a divina vontade ser isolada e é sofrimento. E a divina vontade contínua sofrimento naquela alma. Então você faz companhia para Deus nessa dor. Então é tudo. Você tem que enxergar tudo. Aí tem que pedir para Deus: Senhor, abra meus olhos para eu enxergar, porque eu não enxergo. Se o Senhor não me mostrar, eu não consigo enxergar isso. Como que Ele abre os olhos? Com o conhecimento, com o livro do céu. É o livro do céu que vai abrir seus olhos para você enxergar isso. E fazer companhia a todos os atos. E não deixar a divina vontade isolada. Ela não quer viver isolada no meio da criação, mas quer a companhia da criatura, por causa da qual, porque a ama tanto, mantém a ordem de toda a criação e faz vida de cada coisa, de cada coisa. Faz vida de cada criatura. Então fica atento. Tudo que vai acontecer no seu dia, fica atento. E faz companhia para Deus, porque é Ele que está fazendo tudo. O fulano está andando ali, é Deus. A fonte da vida daquela pessoa é Deus. O sol nasceu, é Deus. Ele é a fonte da vida de cada coisa. Está acontecendo uma guerra, está acontecendo um furacão. Tudo Deus está ali. Tudo Deus está ali. Com a vontade permissiva ou com a vontade querida dele. E quando encontrar a alma que lhe faz companhia nesta vida que mantém em todo o universo, que é o que ele falou ontem, ele é o motor de tudo. Só que ele está isolado, ninguém está vendo ele, ninguém está enxergando que é ele que tá por trás de tudo, que ele é o ator espectador de tudo. Ninguém enxerga. Fala, não, tudo que está acontecendo na Terra é o demônio. É o demônio, é o inimigo, isso aí ele que é o autor de tudo. Ele que governa o mundo jaz no maligno, então ninguém enxerga Deus, só vê o demônio. Tudo que está acontecendo de ruim é o demônio. A divina vontade é o motor de tudo, ela que mantém todo o universo. E se está acontecendo, tem o livre-arbítrio ali das criaturas. E Deus está ali, né? Então, Ele é o motor de tudo. Então, acho que já deu para entender isso, né? Sobre a questão da criatura, do mal, da guerra, da violência, da morte, do sofrimento, tudo. Deu para entender como que Deus está ali. Eu vou ler sobre a vontade permissiva para a gente entender melhor. Como que Deus está? E então você faz companhia.
Minha vontade jubilosa faz festa e se sente feliz porque tem uma criatura que está fazendo companhia, que não está deixando ela sozinha, que reconhece que ela é o motor de tudo. Que é por causa dela que tudo tá, que o universo tá aqui. Tudo que ela é vida de cada coisa criada. Minha vontade jubilosa faz festa e se sente feliz em encontrar a que ama, porque é por causa da criatura que ele fez tudo. Então ele encontra essa criatura para a qual ele fez tudo e ela corresponde e ama de volta. Encontra a que ama e pela qual é correspondida em amor. Encontra quem pode fazer se conhecer, o que possui, e em sua felicidade narra a alma os arcanos de seu querer, seu valor e seus efeitos surpreendentes. Mas isto é nada, conforme narra seus conhecimentos, o que faz, o que é, assim lhe faz doação do que ele manifesta. Ele está falando da vontade dele, que é a fonte de tudo, que é a vida de cada coisa. E ele está te narrando o que é a vontade dele para te dar a vontade dele, para você ter a mesma vontade dele. Não é só para você ficar como espectadora e entender que a vontade dele é tudo, que é a fonte da vida de cada coisa, que ela é incrível, maravilhosa, que ela é a vida, é o amor, que tudo vem dela. Não, ele quer te dar ela, te dar a vontade dele. E você viver como filho e ter a mesma vontade dele. E mais que válida escritura, é o mesmo conhecimento, que com caracteres de luz imprimiu na alma a posse dos bens que seu conhecimento contém. Então é conhecer. O conhecimento já é a posse dos bens que você está conhecendo. É a escritura que fala, a minha vontade é sua, porque você está conhecendo a minha vontade. Essa é a escritura, ela é sua. Entenderam? Como é importante conhecer, que é o conhecimento que contém a escritura. Se ele está te revelando que é a vontade dele, ele está te doando. Se ele está te manifestando que é a vontade dele, ele está te doando ela. Ó, que é mais bonito ver a santidade, a potência, a imensidão do meu querer. Entreter-se com a pequenez da vontade humana, no ato em que ele faz companhia. Ele quer dar sempre, não se detém jamais. Quer ver a pequenez bela, rica, potente, quer tê-la sempre por perto para poder dar-lhe sempre. A vontade divina quer a companhia da criatura para dar. Ele quer o Criador, seu Pai, ele te quer perto para poder te fazer santa como ele é santo. Para te dar tudo que ele é. Para você ser por graça o que ele é por natureza, é isso. Ele quer sua companhia para dar o que ele é. Se você estiver longe dele, que é o que Jesus falou nesse trecho do volume 36, ele falou que a vontade humana, depois que ele falou isso, né? Que a vontade, que é exatamente isso, o não viver em minha vontade, me deixar sozinho, ele falou assim, o querer humano afasta a criatura do Criador. Por que afasta, né? Lembra dos quartos que a gente falou? Dos quartos? Que a criatura no pecado, ela tem os quartos onde ela fala, Deus não toca aqui. Ela tem a vontade dela. E ela não abre mão disso que ela quer. E ela não inclui Deus nisso, não. Ela nem quer falar com Deus sobre esse assunto. Porque se Deus quiser outra coisa, então é melhor até fugir dessa conversa. Então eu tenho um ídolo. Ela coloca ídolo, dinheiro, por exemplo. Então, Deus não pode tocar nisso. Se ele falar, a minha vontade me afasta dele. Porque ele é o estraga-prazer. A pessoa já coloca isso na cabeça. Ele é o estraga-prazer. Eu idolatro o sexo. Eu idolatro o prazer da minha carne. Então, e Jesus fala, e Deus fala de pureza. Então, ele é o estraga-prazer. Porque eu quero isso e eu não abro mão disso. Eu tenho direito disso. Eu tenho direito. Meu corpo, minha lei. Então, eu nem quero conversa com ele. Porque ele vai falar de pureza, de castidade. E eu amo a luxúria. Então, você tem esse quarto, você se fecha e não quer saber, não quer nem ouvir, não quer nem papo, porque eu não consigo, isso é uma coisa que eu não consigo e eu amo isso.
Ah, então eu amo o dinheiro. E Jesus fala de desapego. Não quero nem papo com ele, não quero nem saber, não quero nem me aproximar, porque eu amo o dinheiro. Eu amo ter 1000 sapatos no meu guarda-roupa, 1 milhão de roupas, eu quero o celular do ano, eu quero trocar todo ano. Isso é a minha vida. Eu não troco isso por nada. Então, Jesus fala de desapego. A mensagem do Evangelho, desapego, cruz, sofrimento, nem quer saber, nem passar longe, quer passar longe. Então, você vive longe. O querer humano afasta a criatura do seu Criador. E à medida que se afasta, foge a paz e toma o lugar as perturbações que a atormentam. E aí tudo bem, você pode viver com seu dinheiro lá, ele é seu Deus, a luxúria, o dinheiro, o que você quiser, mas você perde tudo. Você perde a paz, você perde a santidade, você perde o amor, perde tudo. É uma flor que sai do caule e morre. Perde a felicidade. A felicidade não é isso. Você não entende, a felicidade não é isso. Então afasta, vem as perturbações que a atormentam, a força a enfraquece, a beleza descolore-se, o bem morre e surge o mal, se você se afasta do Criador, porque Ele é a fonte do bem. As paixões lhe fazem companhia, que é isso que eu falei. A pessoa tem a luxúria como uma paixão e ela não abre mão disso, tem esse quarto. Então ela afasta de Deus, porque Ele fala o contrário, né? Ele fala de pureza, de castidade, Ele fala de renúncia. Pobre criatura sem minha vontade, em que abismo de misérias e de trevas se lança. Então, viver com esses ídolos é viver nas trevas e na miséria. Acolhe-se como acontece-lhe como a flor que não é regada. Esta sente que perde a vida, se descolore e declina sobre o caule para esperar a morte. E se o sol a investe, não encontrando-a regada, a queima e termina de secar. Assim a alma sem minha vontade é como flor sem água. Minhas mesmas verdades, que são mais que esplêndido sol, não encontrando-a regada pela vida de minha vontade, a queimam demais. A pessoa nem entende o que Jesus está falando. Se não tem a vontade divina, você nem entende o que Deus fala. Porque ontem Jesus estava falando sobre isso, eu vi uma partezinha, um pequeno pedaço do vídeo de ontem dos Cadernos da Valtorta. Ele falando que a doutrina dele é perfeita, a palavra dele foi falada perfeitamente. Que hoje, depois eu vou pegar o texto, não estou com ele aqui, mas eu entendi assim, que ele deu a doutrina perfeitamente. Mas a gente tem dificuldade de entender a palavra dele, porque nossos olhos estão cegos de tanto olhar para a terra, de tanto olhar para as coisas do mundo. Nós perdemos a visão, a gente perde a visão espiritual. O ouvido espiritual está surdo por causa de tantas palavras humanas, de tantas doutrinas humanas. Deixou a gente surdo para ouvir a palavra de Deus. Deixa a gente surdo para ouvir a palavra de Deus. Porque tem as paixões, né? Tem a sua vontade humana que quer as coisas da terra. Então, se Jesus está falando de desapego, você nem quer ouvir. Sua mente bloqueia aquela informação. Porque o que você ama é o apego, é ter as coisas. Você ama as coisas que você tem e vive por elas. Então, aí assim, alma sem minha vontade é como a flor sem água. A verdade, né? A própria verdade, a cego e se torna incapaz de compreender e de receber o bem, a vida que possui, e chega a tal excesso que fazem guerra ao bem e as minhas próprias verdades fazem guerra. Portadoras de vida as criaturas. Tem isso demais hoje no mundo, né? Guerra à verdade. Guerra à verdade, às verdades. Guerra, porque vai totalmente contra o que o mundo ama. As verdades, né, do Evangelho. O que Deus fala, o que o nosso Pai fala, o nosso Criador fala, vai totalmente contra o que muita gente adora, o que muita gente ama. Ele fala de desapego e aí a alma ama as coisas da terra, ama o dinheiro, ama viajar, fazer um monte de coisa,
Não tô falando, gente, que se a gente viver na divina vontade, você vai viver sem... Você vai ter que sair da terra, vai ter que ir pro mosteiro, nunca mais você vai viajar para lugar nenhum. Não é isso. Só que você não ama essas coisas, você ama a Deus. E se você vai viajar, você sabe que é a vontade dele que quer, que é ele que tá ali. Você olha só para ele. E você vai só porque ele quer. Se ele não quer, você não vai. Você vai para onde ele quer, você faz o que ele quer, mas você tem uma vida muito tranquila, maravilhosa, só felicidade. A vontade humana te cega, acha que você vai ter que sair da terra, vai ter que, né, ir para o mosteiro, se isolar de todo mundo. Aí Jesus fala no livro do céu de desapego das pessoas. Você acha que vai ter que largar a sua família? Não. Vai ter que, então, não vai ter que poder conversar com ninguém, falar com ninguém, nada a ver, nossa. A vontade humana faz a pessoa distorcer tudo o que Jesus fala. Que é que ele está falando aqui, que é a flor aqui é a flor que não é regada, que perde a vida. E se o sol a investe, não encontrando regada e queimada, termina de secar. O sol, a flor está lá, já fora do caule. O sol investe essa flor, ela seca, termina de secar. A palavra de Deus, que não é acolhida por uma alma que vê, por uma alma que está disposta, que está na vontade de Deus, queima. Aquela verdade vem como uma coisa para te queimar, porque você rejeita, não é o que você gosta. Você ama a luxúria, ama o prazer, ama o dinheiro, ama tudo aqui da terra. Aí Jesus vem falar de desapego, não quer nem saber. Você vai fazer guerra contra essa verdade. Por isso sempre minha vontade te quero, a fim de que nem você nem eu soframos a dura pena da solidão. Aí vou terminar de ler o trecho aqui do volume 18. Não há coisa mais bela, mais graciosa, mais surpreendente ao ver-se que uma alma que procura seguir os atos da vontade do seu Criador. Há uma competência contínua, uma competição contínua entre eles, um amor recíproco, um dar e um receber contínuo. Deus não está sozinho mais, a divina vontade não está sozinha. O pai não está sem a filha. Oh, se tu soubesses como és rica, por quantas coisas conheces da minha vontade, tantos bens possuis, tá vendo? O conhecimento que é a nossa riqueza. Conhecimento. Se tu os enumerasse, te perderias e ficarias afogada neles. Por isso, seja atenta em seguir os atos de meu querer, se quiser fazer-lhe contínua companhia. Seja atenta em fazer companhia aos atos da divina vontade, que está em tudo. Todo lugar tem um ato da divina vontade. Todo tempo, todo lugar. Ou ela reinando, quando a criatura corresponde ao que Deus quer, ou ela crucificada, sofrendo. Então vai sempre ter tudo o que acontece. Ou a divina vontade está reinando e Deus está reinando, ou a divina vontade está crucificada e sofrendo mortes contínuas. E você faz companhia a tudo, tanto a ela reinando, tanto a ela sendo crucificada. Aí só vou ler aqui o trecho que Jesus fala da vontade permissiva. Ele fala assim, ó: minha filha, boa ânimo, você deve saber que minha vontade divina opera em dois modos, de modo querido e de modo permissivo. Quando age em modo querido, são desígnios que cumpre, santidade que forma, e a criatura que recebe este ato querido da minha vontade, recebe-o dotado de luz, de graça, de ajuda. Nada deve faltar a essa afortunada criatura para cumprir este ato querido por minha vontade. Então a gente contempla, sempre a gente vai ver atos queridos, então é Deus ali cumprindo santidade, né? Fazendo o bem, é o bem acontecendo. Quando é um ato que Deus quer, que Deus desejou, e a criatura cumpre. Né? A criatura cumpre. Então você vai ver isso. Vai contemplar isso. Vai fazer companhia e se alegrar com Deus. Porque a vontade dele está sendo cumprida. A vontade dele, o que ele deseja está acontecendo. Quando a gente vê, por exemplo, o livro do céu sendo divulgado, vê
um vídeo do Livro do Céu, um vídeo da Divina Vontade. Nossa, a gente vê aqui no canal todo dia. Deus tá, você faz companhia, se alegra com Ele, porque a vontade dele está sendo cumprida. Ao contrário, quando age em modo permissivo, a vontade divina age em modo permissivo. E isto acontece quando as criaturas, com livre arbítrio da vontade que tem, então a vontade de Deus está aí, que deu o livre-arbítrio para essa criatura. Acontece quando as criaturas, com livre arbítrio da vontade que tem, buscam atar as mãos ao Onipotente. Ata as mãos de Deus, ata a vontade de Deus. Como nisto que querem de ti, que querem mudar as coisas a seu modo e não como eu, com tanto amor e para o bem de todos, tenho disposto até hoje. Então, Jesus queria a Luísa de um jeito, e os padres queriam mudar, não sei. Depois eu vou pegar aqui o trecho que tá isso aqui. Teria que ler o trecho todo. Eu peguei só essa parte e coloquei num documento que eu tenho aqui no computador, não peguei o trecho. Mas eu vou pegar. E querem mudar as coisas a seu modo. Não quer fazer como Jesus queria. Queria fazer do jeito deles. Queria atar as mãos de Jesus, a vontade divina, crucificar a vontade divina e a vontade humana reinar. Então a vontade divina ia estar permitindo, ia ser na vontade permissiva. Deixar a vontade humana. Quando a vontade humana quando o homem está fazendo o que ele quer, com a sua vontade humana, a divina vontade está operando em modo permissivo, permitindo que esse homem, com seu livre-arbítrio, com sua vontade, haja. Só que isso tem consequências muito sérias. E aí ele falou, eu com tanto amor dispus, e me obrigam a agir em modo permissivo. Então, a divina vontade agindo em modo permissivo, porque a vontade humana que reina, a vontade humana que está escolhendo, né? Crucificando o bem, crucificando a vontade divina, a pessoa sabe o que Deus quer e ela faz o que ela quer. Então a divina vontade está operando em modo permissivo, de permitir que essa criatura faça o que ela quer. Só que isso tem consequências. E minha vontade permissiva é com justiça e castigo, cega, e quem sabe aonde irão precipitar-se. Por isso vou agir com a minha vontade permissiva. Aí tem consequências. Porque a vontade humana não sabe fazer o bem. Ela é a chave do inferno. Então, o que vai surgir disso? Se a vontade divina está operando em modo permissivo e a criatura que escolheu fazer a vontade dela, o que vai acontecer? Só coisa ruim. Porque a vontade humana é estéril. Ela não é a fonte da vida. Ela não sabe amar. Ela não sabe fazer as coisas. Quem sabe é Deus. Então, vai dar ruim, né? Esse trecho tá no volume 28, trecho 35, 8 de fevereiro de 1931. Estivemos sempre, estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Filho de Jesus, eu confio em vós. Amém.